Iniciando o nosso jornal desta sexta-feira, contando com a presença dele, o nosso querido Ney Lopes. Bom dia, Ney. Bom dia, Laura, bom dia, Virgínia, bom dia aos ouvintes. Hoje é uma sexta-feira de muitos assuntos, inclusive no Rio Grande do Norte e, por coincidência, no mundo também, esse encontro de Biden com Bolsonaro, que é uma coisa muito boa, que mostra que em política tem que haver diálogo, não pode haver radicalização, porque o interesse público está sempre em primeiro plano. Eu quero começar registrando um voto de profundo pesar pelo falecimento da irmã Lúcia Montenegro, devotada religiosa. Eu conheci desde os meus tempos de adolescente, quando trabalhei na ordem, na emissora rural, e frequentava a Casa da Criança, depois Casa do Trabalhador, mantidos pelo espírito devotado de irmã Lúcia. Que Deus a receba. Ela prestou muitos serviços, muita caridade aqui no Rio Grande do Norte, embora ela fosse cearense. Mas vamos aí o comando de vocês para levantar os assuntos que nós vamos conversar hoje. Ô Ney, bom dia para você. Muito bem lembrada aí a passagem, a perda que os natalenses, os potiguares, mas em especial todos nós que moramos aqui em Natal, tivemos com a perda da irmã Lúcia Montenegro. Mais de 90 anos dedicado a uma vida religiosa e muito próxima daqueles mais necessitados. Então, um belo registro aqui para a gente iniciar o nosso comentário. Você que está sempre atento à cena da nossa cidade, à cena política. E eu pergunto, vamos para esse ganchinho aí que você já deu uma pitadinha desse encontro dos dois presidentes, do Brasil e dos Estados Unidos. Qual o que o Brasil tem a ganhar com essa visita do presidente brasileiro ao presidente americano? Tem que ganhar muito. É uma prova de sensatez, inclusive, do presidente Bolsonaro, que vinha se afastando, vinha alimentando posições antagônicas pelas ligações que tinha com o Trump, mas dessa vez ele acertou. Ele vai a Los Angeles. A Cúpula das Américas é um evento importantíssimo. Eu fui a várias reuniões dessas quando eu era presidente do Parlamento Americano. É uma oportunidade de diálogo sobre temas comuns da América Latina e dos Estados Unidos. E o significado político, Virgínia, é o seguinte: prova que a radicalização não leva a nada. O presidente Bolsonaro foi a Putin, por exemplo. Ele alegou, e tem procedência, que era para evitar uma perda de confiança na aquisição de fertilizantes russos, o que iria prejudicar o nosso agronegócio. Tudo bem, mas agora ele vai a Biden também, vai a um encontro, vai dialogar, vai colocar na mesa os assuntos comuns, porque há uma coisa que liga muito os Estados Unidos ao Brasil, criando, inclusive, competição, é o agronegócio. O agronegócio brasileiro vai de vento em popa, e o agronegócio americano é uma base da economia americana. Então, os dois países têm que sentar numa mesa e conversar. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva que vai acontecer na próxima semana. E é também um marco, Ney, porque eles estavam em campos opostos, e você lembra muito bem, os ouvintes também, que quando o presidente dos Estados Unidos foi eleito, Bolsonaro demorou a cumprimentá-lo aí, né, via público, para fazer uma saudação, até nas relações diplomáticas entre os países. Então, é um momento importante da política internacional e vamos esperar os reflexos para a economia do Brasil. Ney, no cenário político, né, a semana está terminando, Ney Lopes, com a desistência de uma candidatura que já estava anunciada, estava escrita nas estrelas, mas João Dória sai do páreo, entra Simone Tebet já se lançando pré-candidata à presidência da República. O que é que mexe na sucessão de 2022 esses dois fatos? Olha, a saída de João Dória era mais ou menos esperada, mas não compreendida. Eu sempre digo, não foi uma coisa correta a posição do PSDB em relação ao ex-governador João Dória, porque ele foi escolhido numa prévia. Mas, em política, tem essas coisas. E surge a Simone Tebet. Eu acho realmente, Virgínia, muito difícil vingar a candidatura da Simone Tebet. Não é que falte condições a ela. Ela é uma parlamentar, operosa, inteligente,
Mas o momento é difícil, porque está cristalizada essa radicalização entre Bolsonaro e Lula. Essa terceira via demorou demais pelos seus próprios antagonismos internos, o choque de ambições. Uma terceira via que não chame Ciro Gomes para a mesa não é terceira via, porque, ou bem ou mal, Ciro Gomes podia somar num diálogo com o MDB e o PSDB, mas ele foi excluído. E agora a Simone Tebet vai enfrentar naturalmente as dificuldades. Começou a campanha com um manifesto de banqueiros e empresários de São Paulo, não tem cheiro de povo, consequentemente acho que não prospera, mas tudo pode acontecer em política. O PSD já está aí dizendo que vai liberar, porque o PSD demorou demais e terminou sem definição. Terminou como uma biruta de aeroporto. O PSDB esfacelado. O PSDB esfacelado. A União Brasil insiste no Bivar. E eu soube que é uma maneira apenas de divulgar o partido. Eles não querem dar o tempo de televisão que tem, e é o maior de todos os partidos, e vão partir até agora, salvo se mudar, com a candidatura de Bivar como uma forma de divulgar o nome do partido. Eles estão aplicando aquele princípio, né? Time que não joga não tem torcida. Então eles querem torcer, eles querem jogar para ver se tem torcida. E a Simone Tebet está aí nesse meio. Eu, sinceramente, até desejo, porque era mais uma opção, mas eu acho que não vai vingar, não. Pois é, a candidatura de Simone Tebet, um pré-lançamento com algumas também posições e interferências locais que a gente comenta já já, que é a posição do deputado federal pela legenda, Walter Alves. Mas Laura tem uma colocação no cenário nacional ainda. Eu queria tirar uma dúvida nessa observação de Ney, que Ney fez uma ótima colocação, né? Que ele fala que a terceira via não chama Ciro Gomes para conversar, sendo que Ciro Gomes aparece sempre em terceiro lugar. Então, como é que um terceiro lugar não é considerado? Boa observação. Via, né? Analise aí pra gente, Ney. A ausência de Ciro Gomes, não é isso? Porque Laura chama atenção, Ney, para o seguinte: como é que um candidato que está no terceiro lugar nas pesquisas não é considerado terceira via? E a terceira via que aparece lá embaixo pontuando quase nada. Ela tem total razão, por isso que eu digo que é estranha a ausência dele. Ele precisava, se ele não fosse, tudo bem, mas ele precisava ser convidado. Então essa terceira via é uma coisa dirigida. Ela até agora não deu... Ora, foram 8 nomes lançados até agora e retirados na terceira via. Então está se tornando uma lenda e eu não acredito que prospere. Vamos caminhar para essa polarização, Ney. Essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Infelizmente. Né? Não é bom, mas nós vamos caminhar. É isso que está se avizinhando aí com a proximidade das convenções. E os políticos... E os políticos terão que fazer como Bolsonaro fez, tanto com o Biden como com o PL. Bolsonaro demonstrou que partiu, dialogou com quem ele não concordava, cedeu espaço. Lula também, com Alckmin. E os políticos vão ter que se ajustar a essa realidade da polarização, fazendo coligações e aproximações, porque o processo político é assim. Você não escolhe quem quer. Você escolhe quem é possível. Ney Lopes, e nessa possibilidade, o MDB caminharia para qual lado? O deputado federal Walter Alves até se antecipou esta semana aqui no Sistema Tribuna, declarando em entrevista de que defende o apoio do MDB a Lula logo no primeiro turno. Mas para onde caminhará esse MDB? Terá 2 estradas a seguir, uma para um lado e outra para o outro? Eu acho, Virgínia, que eles vão terminar dando aos estados o direito de decidir. Porque o PMDB hoje está o seguinte: no Norte e Nordeste é Lula, majoritariamente Lula. E lá no Sudeste, Bolsonaro. Essa unidade não vai ser alcançada nem com Tebet. Só se for um milagre, mas eu não acredito. Até pelo desempenho dela até agora nas pesquisas. Então, eu acho que a saída do MDB vai ser liberar as coligações, os apoios nos estados. Eu acho que, nesse ponto aí, o
Walter Alves e o Garibaldi vão ficar à vontade, porque eles vão tomar uma posição sem perder a vinculação com o PMDB, que é um partido muito importante, porque tem 400 milhões no fundo eleitoral. Então dá para pegar um pedaço desse dinheiro, né? Agora, o presidente nacional, Baleia Rossi, Ney, essa semana declarou que 90% dos MDBistas estão com Simone Tebet. Parece que ele está com uma venda nos olhos, Esses 90% estão aonde? Ali no gabinete dele, Ney? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. É uma visão, assim, pessoal, para dar impacto do Baleia Rossi, mas o PMDB está literalmente dividido e, pelo que eu sinto, eu não tenho dados, a maioria hoje é pró-Lula dentro do PMDB por conta da predominância do Norte-Nordeste. Está dividido o MDB, está dividido o PSDB, está dividido o PT no Rio Grande do Norte, Ney. Pelo menos é a impressão que a gente tem acompanhando aí essas articulações em torno da chapa ao Senado. Essa disputa ao Senado, ela vem ficando bem interessante aqui no Rio Grande do Norte, e há quem diga que é a principal disputa, né, nesse ano de 2022, é a disputa pela cadeira de senador. E aí, nesse caso, o PT se prepara aí para um evento no próximo domingo, Laura? No sábado. No domingo. O PP é no sábado e o PT no domingo. O PT faz evento no próximo domingo, 190 delegados para analisar essa composição da chapa majoritária. Expectativas para esse encontro, Ney? Olha, são dois encontros muito importantes, que a gente tem que analisar cada um deles, o PP e o PT. Você suscitou o PT, vamos começar pelo PT. No domingo, o PT se encontra, adiou, e se adiou é porque está tendo necessidade de alguns ajustes. Eu acho que o PT vai pagar para vir, vai manter Carlos Eduardo, porque foi um acordo feito com o PDT. O PDT está vivendo também uma crise interna muito grande. Há uma maioria interna no PDT forçando até a saída de Ciro Gomes. Ele é que resiste. E a saída que o PDT encontra é liberar para os estados tomarem o seu destino. E aqui já foi tomado. O PDT vai apoiar Fátima. Eu não sei se no palanque Carlos Eduardo recomendará o candidato Lula ou recomendará Ciro Gomes. Eu não sei, é uma atitude dele. Mas, de toda forma, levou e estimulou a uma dissidência, que é com o Rafael Mota. O Rafael Mota entrou porque, com a saída daquele comunicador, que eu não estou lembrado o nome, que foi para o PP, que seria candidato a deputado federal... Léo? Ficou muito difícil... Léo. Exatamente. Ficou difícil até a reeleição dele. Então ele optou para ser senador, optou por uma posição maior. Como ficou também uma coisa mais difícil para o Henrique, ainda pior porque está sozinho. Então, o Rafael Mota acredita no... Ele é deputado federal. Nunca na história parlamentar brasileira, os parlamentares tiveram tanto acesso a verbas públicas para favorecer os seus aliados do que nos últimos anos no Brasil. Eu me lembro que quando eu era deputado, que conseguia 500 mil reais para uma prefeitura, eu tinha que acordar de madrugada para ir para a comissão de orçamento, que era um ninho de gatos, para lutar por aquela verba. Esse assunto merece um capítulo à parte nossa, a gente falar sobre a mudança de papel dos parlamentares, né? Eles deixaram de legislar para executar, né? Para executar. Hoje, Virginia, eu não sou as emendas impositivas, eu não isso começou, inclusive, eu acho que ainda no governo Temer, se eu não me engano, e um grupo liderado por Foi uma proposta do deputado Henrique Alves. Exatamente, Henrique Alves, quando presidia a Câmara. Criou-se as chamadas emendas impositivas. Foi ele que defendeu. Pois é. E eu não sou contra a emenda impositiva. O que eu discuto, eu não sou contra a emenda para o Estado, para o município, para o prefeito. O que eu discuto é a forma de conceder. Eu defendo um modelo diferente. Sabe como é que eu defendo? Eu defendo o seguinte: deveria haver um órgão entre Câmara e Ministério do Planejamento para dividir os estados em regiões, levantar aqui, Seridó, Agreste, Sertão, levantar
os problemas fundamentais dessa região. Aí, saúde. Então, vamos construir um hospital regional para atender a região do Médio Oeste. Aí os deputados mandavam a verba para aquele hospital que seria executada por um consórcio de prefeituras. Os prefeitos se uniam na execução. Então, você torna a verba impessoal e evita uma coisa, Virgínia. Eu estou sabendo que tem município do Rio Grande do Norte que não tem 10 mil habitantes, recebeu 5 milhões de verba. O que é que isso significa? Eu não digo nem que... Eu não estou acusando de corrupção, de desvio, nada. 5 milhões, está certo. Recebeu. Muitas vezes o prefeito, até de boa fé, diz: eu agora vou fazer uma escola ou um hospital. Aí não tem dinheiro para manter. Com 2 anos vira ruína. O que é que adiantou? É dinheiro público jogado no ralo do lixo. Então, o problema... E hoje o que a gente vê é isso. As prefeituras estão até bem avaliadas. Por quê? Porque todas elas receberam verbas robustas. Eu repito que eu não estou condenando, nem sou contra. Eu sou favorável a um maior planejamento, a uma maior racionalidade. Você destinar a verba para uma obra específica que atenda o maior número de pessoas e que garanta o funcionamento daquela obra. Porque não adianta fazer um elefante branco que não tem condições de se manter. Então, nesse contexto, eu estava falando de Rafael Mota. Pois é, voltando a Rafael Mota. Eles levam vantagem porque tiveram o quê? Um deputado que teve 50, 60 milhões de reais durante o mandato para dar a quem queria. E então olha que é natural ele que é um haja deputado de oposição, né? Mesmo assim, essas emendas foram distribuídas para todos os parlamentares. São obrigatórias. São obrigatórias, é. Então, no começo, qualquer candidatura nessas circunstâncias tem uma inflexão, sobe um pouco por esse apoio até dos colegas que não querem perder a relação. Mas, no caso do Senado, permanece aí quase 60% de indeciso, que essas verbas não vão influir. O que vai influir irão influir outros fatores. O que leva a candidatura de Rafael Mota a uma dor de cabeça para o PT. Por quê? Porque Ney, eu soube que a governadora está muito incomodada e está dizendo que isso realmente está sendo um problema para ela. É um problema, mas obviamente que ela não queria, mas é um problema. Divide, e o que divide não soma. E o que não soma dá prejuízo. Então é uma situação. Eu vi até aqui na mídia a possibilidade de Carlos Eduardo ser deputado federal e ele senador. Mas aí Carlos Eduardo pode dizer: não, quem deve ser deputado federal é ele, eu senador. Aí fica difícil. Aí fica esse joga-joga. Agora, que é difícil é. Agora é uma questão interna do PT. Legalmente é possível. Como disse muito bem o chefe da Casa Civil de Fátima, não há impedimento, e também o presidente do PT, mas é uma decisão que dá dor de cabeça, porque leva à divisão. E levando à divisão, não gera lucro, né, eleitoral. Ney, mas esse final de semana, como a gente já comentou, vai ser bem movimentado, porque no sábado também tem um encontro do PP, que inclusive levantou aí a especulação da possível discussão da pré-candidatura de Rosalba Ciarline ao governo do Estado, e muita gente remeteu essa nova discussão à declaração de Álvaro Dias, que novos nomes que ainda não tinham sido discutidos para a eleição de 2022 poderiam surgir. Seria esse nome, o nome de Rosalba, que ele estava se referindo, ou foi só apenas uma mera coincidência? Não, eu não sei, mas eu acho que não foi coincidência, não. Ele estava bem informado. Pelo que eu sei, até onde eu sei, existe essa possibilidade de Rosalba ser candidata a governadora, fazer uma coligação, escolher uma vice ou um vice-governador, apoiar um candidato a senador e o PP partir para a luta, que hoje tem uma preocupação muito grande como prioridade do partido, que é a reeleição do deputado Beto Rosado, que, aliás, vem tendo um bom desempenho. Então, o PP realmente vai discutir esse assunto. Esse assunto amanhã eu acho mais quente politicamente do que o do domingo. Porque o do domingo já há um cenário definido. Mas o PP pode definir um cenário novo ou abrir portas para isso
e a gente teria, então, novas figuras políticas e novas alianças no debate eleitoral deste ano no Rio Grande do Norte. Vamos aguardar, portanto, essas duas reuniões, sobretudo a do PP, que eu considero muito importante, porque ninguém duvide, Rosalba tem um bom saldo, um bom capital eleitoral. Ney, agora quando ela teve a chance de ser candidata na sua própria sucessão, ela não teve a legenda para concorrer. Você vê como são as coisas em política, né? Ela estava em pleno governo, tinha todas as condições de ir para uma reeleição, se estava mal avaliada ou bem avaliada seria uma outra questão, mas na época o partido dela, comandado pelo senador José Agripino, não deu legenda para ela ser a candidata da sua própria sucessão. Realmente não deu. Mas quem sabe José Agripino possa dar agora, né? Até para se redimir. Aí fortaleceria muito, né? Verdade, Ney. Ney, vamos falar um pouquinho também sobre as movimentações políticas em torno também das composições das chapas proporcionais, né? A gente viu a turma do Partido Verde, que hoje conta com 3 deputados estaduais, pegando um avião e indo lá para Brasília fazer foto aí ao lado do deputado federal Rafael Mota. Você acha que com a oficialização de uma federação partidária para essa eleição, onde o PV faz parte, junto com o PT e o PCdoB, pode ser mais um ingrediente de pressão para o partido optar pela candidatura de Rafael Mota? Pode, sem dúvida nenhuma pode, né? Porque o PV é um partido de tradição, é um partido que tem respeito, tem bancada. É um fator de pressão, é um fato que pode ajudar Rafael. Apenas eu acho, pelo que eu conheço da governadora Fátima, que vai ser difícil ela recuar, a não ser que seja em votação. Porque ela tem dito que já deu a palavra e não recua. E o enigma da esfinge é: Stevenson vai sair a governo ou não? E Stevenson, Ney? De quem? Stevenson, o senador da República. Cadê o som de Ney? Ney, perdemos o seu áudio, Ney. Oi, Ney. Ney. Opa. Ney. Vamos reconectar aqui Ney Lopes. Tá fora? Oi. Pronto, voltou. Oi, Ney. Caiu. Não, caiu. Mas então, Virginia Celli. Pois é, perdemos o contato com o Ney exatamente quando ele ia falar sobre a questão do senador Stevenson Valentim, que é um enigma mesmo, você colocou bem, viu, Laure? Mas vamos aguardar porque não há definições, ele vem aparecendo nas pesquisas eleitorais até em posições mais privilegiadas em segundo lugar, mas ele não se pronunciou. O partido dele disse que ele será. Mas, olha, Stevenson Valentim, se já tivesse para lançar uma candidatura, ele já teria que estar em campo. Ele não podia estar ainda assistindo na arquibancada. Ele teria que entrar para jogar. E nem só cuidando de cachorros. Pois é. Dos cachorrinhos. Enfim. E sua expectativa para o